Deputados de oposição ao governo Lula planejam coletar assinaturas para instalar uma comissão parlamentar de inquérito CPI com o objetivo de investigar a atuação da agência Mind 8 e seus vínculos com o perfil Choquei no X, o antigo Twitter. A iniciativa deve ocorrer após o recesso parlamentar. Existe a suspeita de que a agência tenha atuado para turbinar a campanha eleitoral de Lula em 2022. Além disso, o deputado Daniel Freitas, do PL, apresentou denúncias ao STF, ao TSE e à PGR para investigar a agência e seus sócios por supostas ligações com Choquei. Freitas pediu a quebra dos sigilos bancário e telemático dos responsáveis pela Mind 8, após surgirem alegações de que personalidades da internet do casting da agência teriam ajudado a popularizar a página nas redes sociais. No final de 2023, a Choquei perdeu mais de 1 milhão de seguidores no Instagram depois do suicídio de Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos, alvo de uma notícia falsa publicada na página sobre um romance com o humorista Whindersson Nunes. Quer dizer, havia prints ali de uma conversa e expuseram prints falsos, né, da conversa. Quer dizer, não estou nem dizendo que a conversa aconteceu, eram prints falsos, né, em que dava a entender que havia não só uma conversa entre a Jéssica e o Whindersson, como um romance entre eles. E isso foi usado para atacá-lo, porque a família veio a público para pedir para parar, e aí atacaram mais ainda, inclusive pessoas vinculadas aí a toda essa patota que agora alguns parlamentares querem investigar. E em nota, a agência Mind 8 negou ter qualquer vínculo editorial com o perfil da Choquei. É interessante que se investigue esse tipo de sistema de pirâmide, de impulsionamento de determinados conteúdos de uma maneira orquestrada, principalmente quando são conteúdos falsos e quando são também uma máquina conjunta de assassinato de reputação. Eu já falo isso há anos, Madá também fala disso há anos. Nós fomos alvos de máquinas de ataque de reputação, tentativa de assassinato de reputação ao longo de vários governos. Então, eu já fiz muitas análises aqui no Papo Antagonista, por escrito, falando, por exemplo, em entrevistas, né? Antigamente, por exemplo, né, isso é uma coisa que eu já falei em várias entrevistas, você tinha um crime contra a honra por escrito, por exemplo, quer dizer, quando você sente que você foi alvo de um crime contra a honra, de uma injúria, de uma calúnia, de uma difamação, aquilo que eventualmente saiu no jornal e que você julgou que foi um crime contra você, porque é uma mentira a seu respeito, mas eventualmente tem uma acusação também mentirosa a seu respeito, etc. Aquilo sai de circulação na própria noite, né? No dia seguinte, o jornal já virou local para o cachorro fazer xixi. Era assim quando era só a mídia impressa. Hoje, com a mídia eletrônica, tudo isso fica lá no ar e muitas vezes fica circulando, viralizando e sendo turbinado, chegando a cada vez mais gente. A gente diz isso para que as redes sociais sejam reguladas no sentido que o PT dá? Claro que não, né? É óbvio que a gente sabe, a gente viu pelo PL lá das fake news, né, que é um nome bonitinho que eles colocaram, que há muitas outras intenções ali de controle, de censura. Agora, que há esses mecanismos e que deveria haver atitudes para que isso gerasse punição, gerasse penalização, e deveria ser proibido. Eu sou a favor da proibição do anonimato nas redes sociais. Não é possível que se permita que as pessoas criem contas anonimamente e você não possa identificar aquelas contas. Isso permite a construção de máquinas de assassinato de reputação. Então você tem grupos políticos aí que botam aí a sua militância para fazer um monte de conta falsa para ficar atacando o jornalista que dá notícia incômoda. A gente passou por isso. Então, assim, quando você tem uma agência que, obviamente, como o nome diz, agencia um monte de influenciadores, e aí, e um monte de contas de fofoca, e aí você solta uma notícia falsa, e aí todas são mobilizadas a turbinar aquela notícia falsa. E aquela notícia falsa, ela vai provocando um transtorno na vida do alvo da notícia falsa, que no caso era a Jéssica. E aí você ainda tem o acréscimo, nesse caso, emblemático, né, de uma instabilidade emocional, e ela acaba se suicidando. Bom, aí você chegou
ao ápice desse problema, né? Quer dizer, algo que pode ter contribuído para uma morte, mesmo que indiretamente, né? Ninguém aqui está dizendo, olha, essas pessoas mataram por causa disso, disso, disso. Não, a pessoa se suicidou. Agora, você ajudou a promover um transtorno na vida da pessoa que precisa ser analisado dentro do seu contexto e com o seu resultado, com o seu desenlace. Tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de uma investigação. Então, é um caso complexo, que merece aí todo o escrutínio da sociedade para que as pessoas não sejam tão ludibriadas assim nas redes. E repito, tá? Só para frisar o último ponto, quando é a família dela vê a público, e ela inclusive, né, acho que foi pela conta da mãe, porque ela nem conta tinha na rede social, apelar para que as pessoas parassem, vários, inclusive o sujeito responsável pelo Choquei, foram lá fazer chacota da moça. Ah, vai fazer redação para o Enem e tal. Várias dessas pessoas ligadas a um mesmo grupo. Então, assim, é tentativa de assassinato de reputação e ainda o escárnio diante da defesa da própria vítima de uma fake news. Aí, nesse episódio, a esquerda se cala. Sobre esse fato, Alexandre de Moraes não dá uma declaração. Wilson. Esse caso, Felipe, é a comprovação tácita de que fake news mata. Notícia falsa mata. Só que, como você falou agora há pouco, Felipe, é uma constatação que a esquerda adora apontar o dedo quando é para o seu inimigo. Eu tenho certeza que eu não estou defendendo outros colegas, não. Eu tenho certeza que se esse caso fosse um caso desencadeado por um perfil ligado à direita ou de um desses veículos tidos como defensores do Jair Bolsonaro, estaria Alexandre de Moraes, Flávio Dino, toda essa turma aí estaria lá enchendo o saco do perfil, o perfil já estaria fora do ar, já seria uma festa. Em relação ao duplo padrão, em relação a esse nós contra eles, é muito engraçado, sim, porque a militância de um lado fica cobrando assim: "E aí, não vai falar sobre isso?" "Não, continuo falando. Já falamos em dezembro", né, eles fingem que a gente não falou, continuamos falando, vamos continuar acompanhando, estamos indicando as pessoas que, fizeram um detalhamento dessa história, né, você tem aí os fios, lá no X, o ex-Twitter do Rodrigo da Silva, você tem aí vídeo feito pelo Daniel Penin, né, no YouTube, que está viralizando bastante, com imagens, com prints, com toda essa estrutura dessas contas ligadas a uma agência, etc. E nós estamos fazendo a análise dos vínculos políticos. Então, assim, a gente faz isso sempre, com qualquer militância. O que eles não suportam, os militantes de lado a lado, é que a gente faça isso com os militantes deles. Eles querem que só faça com os militantes dos grupos adversários. Não, a gente faz com todos. Quando essas pessoas, principalmente, estão no poder, e a gente está vigiando o poder de turno, porque é aquele que tem o maior meio de ação para ditar os rumos do país, para interferir na vida do povo brasileiro, quando essas pessoas, repito, estão no poder, a gente as vigia. Independentemente do lado do campo ideológico em que elas estão, a gente não se rendeu, nem se vendeu, né, como um bando de cheerleader aí, de rede social, a esse populismo de um lado, populismo de outro, a essa polarização absolutamente rasteira. Aqui a gente tem um compromisso com a realidade, e a realidade é comum a todo mundo. Então, se as pessoas têm mais condutas, nós temos aqui uma posição que é principiológica, né? Em primeiro lugar. É a questão do princípio, a decência está acima na nossa hierarquia de valores do que a ideologia. O que é lamentável no Brasil, no terreno político, é que só haja uma oposição ideológica e que, na verdade, essa ideologia muitas vezes se resume à retórica, quer dizer, o parlamentar, o político, né? Às vezes, antes de virar parlamentar, para virar parlamentar, ele monta ali uma cartilha de posições que ele vai defender, porque ele entende que aquilo agrada a um nicho do eleitorado que ele pode atingir. Às vezes ele nem acredita naquilo que ele está falando, muitas vezes, e geralmente ele faz o contrário na sua vida íntima ou até nas suas condutas quando está no poder, daquilo que ele prega.
Então, assim, você tem uma oposição ideológica. O sujeito diz que vai diminuir o Estado, outro que vai aumentar, o sujeito diz que vai liberar arma, outro que vai bloquear, em relação à droga, em relação ao aborto, etc. Agora, cadê a questão principiológica? A questão do princípio? A gente tem visto petistas e bolsonaristas no Congresso Nacional votando junto a favor do fundão eleitoral, votando junto para afrouxar a lei de improbidade administrativa, para afrouxar a legislação penal, juntos pela impunidade geral. Então, o público brasileiro que quer saber o que está acontecendo tem que acompanhar o jornalismo independente, porque muitas vezes vocês estão vendo que existe uma disputa de um lado contra o outro, mas eles estão juntos naquilo que é mamata para eles todos. Mas a gente não, porque a gente, por princípio, é contra essas mamatas, esses privilégios, os crimes cometidos de corrupção, de lavagem de dinheiro, de peculato. Então, essa é a nossa diferença, né?